Eu vou trazer um assunto hoje aqui que, falar a verdade, eu não queria trazer porque é final de ano, né? Vai começar o novo ano, mas é sobre a inveja, né? É coisas que aconteceram comigo. Esse ano eu agradeço muito a Deus, muito mesmo, porque foi um ano muito bom para mim. Eu consegui terminar de reformar minha casa, então foi esse um ano maravilhoso, né? Eu falo assim, porque só ter conseguido realizar esse sonho de reformar minha casa já foi muito bom. Só que eu quero falar sobre a inveja, né? A inveja ele tem nome, rosto e sobrenome. E as coisas que aconteceram comigo, né? Que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não acredito em inveja. Gente, do mesmo jeito que existe o bem, existe o mal. E às vezes a gente tá naquela fase que a gente não tá muito diante de Deus, ou a gente tá meio depressivo, ou acontece alguma coisa na vida que a gente fica meio afastada assim das orações, e é a hora que o mal vem nos atingir, né? E eu tinha muito sonho de comprar minha motinha, né? Elétrica, que eu falei que eu ia comprar o ano que vem só. E eu, graças a Deus, eu consegui comprar esse ano. Fiquei super feliz que eu tinha comprado e tal. E é uma coisa que você não consegue esconder, né? Moto, carro, é uma coisa assim que você vai sair, todo mundo vai ver que você tá com uma coisa diferente, né? Principalmente a minha, que é um azul piscina, um azul. Então ela é bem diferente, né, de todas as outras. Só que eu falei para uma pessoa viu, e quando ela olhou com cara de desdém, e depois eu percebi assim que o dia inteiro ela ficou sem conversar comigo. Ela conversava com todo mundo, ela ria para todo mundo. Então eu falei assim, pode ser que a pessoa esteja com problema, né? Tá com problema, tal, veio com problema de casa. Mas eu falei assim, mas não, por que só comigo ela tá desse jeito e com as outras pessoas não? E aquela semana, gente, foi acontecendo tanta coisa, foi a semana do meu aniversário, né? E foi acontecendo tanta coisa ruim. O meu carro deu problema, ficou mais de R$ 2.000, e eu já tinha comprado a motinha. A motinha eu paguei mais de 10 mil, e aí deu problema. Eu tive que mandar arrumar, né? Que tava com um problema assim bem sério. O meu gato, ele ficou doente. Eu olhei assim, ele parece que do nada apareceu assim uma dermatite nele, uma dermatite assim bem feia, sabe? Bem feia. Eu não sei explicar para vocês, mas sabe que os pelos começou a cair tudo? E ele é um gato assim que ele tem 8 quilos. E ele tava tristinho, né? E eu fiquei com dó. Eu falei pro meu namorado assim: marca uma veterinária, né? Vamos levar ele no veterinário. E a gente levou no veterinário e ela fez a biópsia e veio que ele tava com fungos. E foi tudo junto, tudo na mesma semana. Tudo na mesma semana que eu tinha comprado essa moto, que essa pessoa tinha olhado com essa cara de desdém que eu percebi, porque a gente percebe, gente. E assim, às vezes a inveja, porque eu falo assim que a inveja, ela corrói até os ossos. A inveja é uma coisa terrível, terrível mesmo, assim, para quem sente a inveja, é uma coisa assim que ela não consegue assim se expressar com a outra pessoa, a gente sente na cara dela. E eu falo assim, a gente tem que se blindar, né, contra isso. Só que às vezes a gente também é humano, a gente falha, a gente acaba esquecendo de orar, de agradecer a Deus por muitas coisas. Isso eu sei que naquela semana aconteceu isso com o carro, aconteceu isso com o meu gato. A motinha que eu tinha comprado fazia acho que 2, 3 dias. O meu filho saiu com ela, deixou ela parada, passou outra moto, bateu nela, ela caiu, quebrou algumas coisinhas, ralou. E eu sou muito assim perfeccionista com as minhas coisas. E eu fiquei assim super chateada, sabe, que ralou, quebrou algumas coisas, ela foi teve que ir para mandar arrumar. E aquela semana eu fiquei tão doente, tão doente, tão doente, que vocês não fazem ideia. Eu fiquei 10 dias dentro da minha casa, 10 dias. Aí eu fui no médico, o médico olhou meu pulmão e falou que eu estava com começo de pneumonia. Eu tomei todas aquelas medicação da Covid. Ela falou, seu pulmão está muito cheio, muito, muito, muito cheio, muito carregado. E foi 10 dias
ruim, 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 tomando uns antibióticos super forte. Então foi tudo nesse período, tudo nessa semana. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, comecei a orar a Deus, comecei a pedir, sabe, pedir a Deus. Aí eu comprei as medicação pro meu gato, sabe que medicação não é barato, né? E simplesmente esse gato ele sumiu. Aí ficou 2 semanas. E assim, quando eu acordo, ele é o primeiro que vem a miar pedindo comida. E ele não aparecia para tomar água, ele não aparecia para comer. E ele pesa 8 quilos. Eu e o meu namorado começamos a procurar. Eu falei, vamos procurar, vamos nos terreno baldio procurar, vamos ver se ele tá morto em algum lugar, né? Pelo menos pra gente enterrar. Eu falei assim, porque faz 10 anos ou mais de 10 anos que eu tô com ele. Eu falei assim, a gente sente falta, a gente sente tristeza, né, quando acontece isso. Eu falei, o bichinho não fez mal pra ninguém. Eu tava tratando dele, eu tava dando medicação, e 2 semanas ele sumiu. E eu ficava assim, eu falei, gente, será que alguém matou ele? Será que alguém deu algum veneno? Mas eu falei, 10 anos aqui, ninguém fez maldade nenhuma com ele vai na casa dos vizinhos, ele vai na rua, tem o bar aqui perto da minha casa, ele vai no bar, ninguém nunca fez nada com ele. E ele tava muito feio mesmo, muito feio, sabe, com aquela caspa assim na cabeça, na orelha dele inteira, sabe? Muito feio mesmo. E foi tudo depois desse acontecido que eu falei. E eu tossindo, 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 aí acabei passando essa que eu tava, né, com essa tosse, com essa coisa, eu passei com meu namorado. O namorado ficou muito ruim também. Eu sei, né, gente? A gente tá nesse mundo, a gente tem um carro, ele vai quebrar, a gente tem as coisas, vai acontecer. Só que foi assim, muito naquela semana. Sabe aquela semana assim que aconteceu tudo de uma vez? Tudo parece assim que uma nuvem negra parou em cima da minha cabeça e tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Eu falei assim, meu Deus do céu, sabe? Eu falei assim, eu tenho que ficar em espírito de oração. Gente, se já aconteceu alguma coisa com vocês desse tipo, sabe? De você tá feliz com alguma coisa e a pessoa, assim, você vê a cara da pessoa, você vê pelo olhar da pessoa, você vê aquele olhar de desdém da pessoa e você sentir uma energia negativa. Conta pra mim aqui nos comentários, né, se você já passou por isso. Porque eu falo assim, gente, a inveja, ela pode vir de um amigo de trabalho, ela pode vir de um colega, ela pode vir de um irmão, ela pode vir de uma irmã, ela pode vir de uma prima, ela pode vir de um pai, de uma mãe, entendeu? Pode vir a inveja de qualquer pessoa, porque por assim, quantas vezes que eu já vi mães com inveja da filha, sabe, querendo ser o que ela não foi, e a filha e ela querendo ser igual à filha, mas a vida dela já passou, agora é a filha. Então quantas vezes que já vi essas invejas, né? E voltando ao assunto, né? Aí eu comecei a pedir a Deus, para Deus assim, trazer meu gatinho de volta, né? Eu falei assim, ai meu Deus, faz meu gatinho voltar, né? Porque falei, faz 2 semanas já que ele não aparece, ele nunca foi fazer isso. E eu não consegui prender ele aqui dentro da minha casa, porque ele é muito grande, ele não cabe em nenhum lugar. E assim, daquelas gaiolinhas e tal, ele não cabe. Eu falei, eu também vou deixar esse gato louco, né? Se eu prender. E eu falei, meu Deus, faz esse gato aparecer, porque eu falei 2 semanas, ele sem comer, ele sem água, e super preocupada, né? E graças a Deus, gente, graças a Deus, meu gato apareceu. Comecei a dar medicação para ele, de novo, tá tudo certo. Já tá melhorando, já tá sarando. Então, gente, eu falo assim para vocês, sabe? Sempre se blindar em oração, sempre estar agradecendo a Deus. Por mais que, assim, que as coisas estão boas, fala assim, nossa, as coisas estão tão boas na minha vida, né? E às vezes a gente esquece de agradecer a Deus, a gente esquece um pouco de Deus. Não, é nesse momento que a gente tem que estar agradecendo a Deus, que a gente tem que estar orando, que a gente tem que estar buscando a Deus para a gente ir se blindando contra essas pessoas invejosas, essas pessoas, porque, igual eu falei, né, que, mas inveja não existe. Você pode ter certeza que existe sim. Existe, e coisas vai acontecer na nossa vida, a gente não sabe o que que é. E outra coisa também que aconteceu, assim, que eu comentei, né, que eu tinha sido monetizada no YouTube, eu sempre comentei, eu fiz um canal no YouTube, eu fui monetizada no YouTube,
conseguir ser monetizada. E a gente, não sei se as pessoas olham, e porque assim, eu falo assim, gente, ninguém tem coragem de vir e fazer talvez o que a gente está fazendo. Só que inveja, hater, essas coisas sempre vão aparecer, né? Então, por isso que eu falo, se blinde. Se blinde com oração. Se blinde com gratidão. Se blinde com pensamentos positivos. Sabe? Sempre a gente está se blindando. Se blindando para nada de ruim entrar na nossa casa. E se alguma coisa acontecer, para a gente ter aquela força para conseguir vencer, porque batalhas vai ter bastante, para a gente ter as vitórias, né? Mas quando a gente percebe algo que a gente falou, que a pessoa, como eu falei, né? Que a pessoa olhou com um olhar de desdém, que a pessoa olhou com um olhar estranho, que aconteceu alguma coisa, gente, chega na sua casa, a primeira coisa que você faz, ora, ou o lugar que você estiver, abaixa a cabeça e repreende. Repreende em nome de Jesus, para essas coisas não entrar na sua casa, não entrar na sua vida. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like. Não era esse vídeo que eu queria trazer, né? Queria trazer um vídeo mais empolgante, mas é a realidade da vida, né? Se essa história assim que eu contei sobre invejas aconteceu já com vocês, curte esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.